Irmãos, há um certo tempo, Deus já vem movendo meu coração para algo. E no último sábado, Deus confirmou o que eu já vinha mexendo comigo. O pastor Davi esteve aqui e, ao ler a palavra, ele pediu que a igreja estivesse de pé. E isso já vem movendo meu coração em querer expor isso aos irmãos. Então, irmãos, a partir de hoje, toda vez que a palavra for aberta, que a gente for ler a palavra, os irmãos vão se colocar de pé em reverência, irmãos. Em reverência é o que está diante de nós. O que está diante de nós não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Então, em reverência ao que é de Deus, o que é santo, o que veio e desceu do céu para nós, temos que ter reverência, irmãos. Temos que ter submissão a essas palavras. Então eu peço aos irmãos que se coloquem de pé para a leitura da palavra. Amém. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente já está entrando na quinta semana estudando Tiago, toda quarta-feira. Os irmãos que estão atentos estão se edificando. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudanças nem sombra de variação. De sua própria vontade gerou-nos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Glória a Deus. Até aí, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, mais uma quarta-feira, vamos estudar a carta de Tiago, e aí a gente vai entrar mês e mês até terminar a carta de Tiago, com muitos ensinamentos para cada um de nós, em nome de Jesus. Aqui, irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 16 ao 18, Tiago vem nos dizer: não erreis, meus irmãos. Tiago diz: olha, esteja atento, saiba o que é que está acontecendo, veja o que vem sobre a sua vida, não erreis, não pense de outra forma, não queira achar que é do seu jeito. Não, Tiago diz: ó, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Toda boa dádiva. O que é a dádiva? A dádiva, irmão, é um ato ou um efeito de dar espontaneamente algo de valor. É algo de valor que é dado a você de graça, sem cobrar nada, sem requerer nada. Então a dádiva é algo bom, algo maravilhoso, que é dado a um pecador sem Deus requerer nada, pela vontade espontânea de Deus. Então Tiago diz: ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Irmãos, tudo que nós temos hoje, mesmo aqueles que não adoram a Deus, que não querem compromisso com Deus, tudo que acontece em nossa vida é permissão de Deus, irmãos. Nada é à toa, irmãos. Nada vem à toa, tudo vem do alto. Até na vida do ímpio, tudo vem do alto. Tudo é permissão de Deus. Por que eu digo isso? Porque Deus, irmãos, é soberano. Deus é soberano. Tudo está na mão de Deus. Tudo está no controle de Deus. E nada, irmãos, nada sai do controle dele. Porque ele tem o controle de tudo. E Tiago vem nos dizer, ó, e desce do Pai das luzes. Tudo que acontece neste mundo desce de Deus, vem das mãos de Deus. É Ele que nos dá, irmãos. Você pode até achar: não, é meu trabalho, é meu suor, não, é minhas oportunidades. Não, irmãos. Se hoje você está trabalhando, você está levando sustento para a sua casa, foi porque Deus permitiu você trabalhar. Se hoje você está em Cristo e a sua vida é do Senhor, porque Ele permitiu você conhecer a Cristo. Se um dia você já chegou à igreja do Senhor
entregou a sua vida a Ele e serve a Ele porque o Senhor permitiu. O próprio Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então tudo, irmãos, vem das mãos de Deus. Não se arrogue ser algo, não queira se achar bom, não ache que sua força é o suficiente, a sua sabedoria é o suficiente, que não é, irmãos. Você depende de Deus. Para você respirar, este ar que você respira vem de Deus. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. E aí Tiago vai dizer: em quem não há mudanças, nem sombra de variação. Deus não muda, irmãos. Deus é o mesmo. Desde o momento que Deus disse: haja luz, e a luz se fez. Deus é o mesmo daquela época até hoje, irmãos. Ele não muda, Ele não tem variação. Ele não acorda hoje alegre, amanhã não acorda enraivado. Não, Ele não é como a gente. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso acordar com mau humor. Eu tenho variação, eu mudo. Mas Deus não, irmão. Deus é perfeito. Deus é imutável. Ele não muda. E tudo que Ele fala em sua palavra, Ele não volta atrás. Ele não volta, irmãos. Todos aqueles que aceitaram esta palavra, o Senhor confirma que está salvo. Salvo por méritos? Salvo por mim mesmo? Não. Cristo me salvou pelos méritos de Deus. E também, irmãos, todo aquele que rejeita esta palavra, a palavra diz que já está condenado. E esta condenação, irmão, não volta atrás. Deus não diz está condenado, depois ele diz não está salvo. Não, irmãos. Deus só tem uma palavra. Ele é imutável. E Tiago vem aqui nos dizer também, irmãos, de sua própria vontade, gerou-nos pela palavra da verdade. Deus nos gerou, irmãos, pela palavra da verdade. E quem é a palavra da verdade? Onde é que está essa palavra da verdade? O Verbo que se fez carne, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje na igreja do Senhor, louvando a Ele, engrandecendo o seu santo nome. Estamos aqui porque fomos gerados pela palavra da verdade. E por que o Senhor nos gerou pela palavra da verdade? Fomos gerados no ventre da nossa mãe, na carne, e agora somos gerados pelo Espírito, por Cristo Jesus. Ele nos fez renascer novamente para uma nova vida, irmãos. Agora, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, Deus nos chamou, irmãos. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para Ele, para ser primícias das suas criaturas. Irmãos, isto é maravilhoso, quando temos entendimento do que Cristo fez em nossa vida, do que Ele trouxe sobre a nossa vida. Ele nos tirou do pecado, irmãos, do erro, do engano, da vida que não agradava a Deus, da vida que cada dia, irmão, nos levava mais para a perdição. Ele nos tirou de lá, nos gerou na palavra da verdade, para que fôssemos como primícias. O que é uma primícia? Você vai num pé de manga, e ali tem vários frutos ali naquele pé de manga, numa mangueira. Mas você vê que há umas que está bichada, outras está machucada, mas tem umas que estão perfeitas e são aprazíveis aos nossos olhos. O que é que você faz? Você vai pegar a bichada? Você vai pegar a amassada? Você vai pegar aquela que brilha aos seus olhos. Então aquela que você vai pegar é a primícia, é a melhor, é a que está em estado bem melhor do que as outras.
Isso é primícia, são as primeiras. Antigamente, quando os agricultores colhiam o seu fruto, antes mesmo de eles escolher para eles tiravam as primícias, as melhores peças para oferecer no templo. Se você tinha 10 animais, ali nascia um filhote, por exemplo, nascia 5 filhotes. Daqueles 5, você ia tirar o que tinha mais perfeição, o melhor dos 5 para oferecer a Deus. Então, o que foi que Deus fez conosco? Deus nos tirou, irmãos, de um charco de lodo, de uma imundície, de um lugar podre. Ele nos tirou de lá, para quê, irmãos? Para que sejamos uma primícia, a melhor coisa, o primeiro, o bom. Ele nos tirou de lá, para que a gente possa ser as primícias de Deus. Deus não olha como a gente olha, irmãos. Se você for subir em uma mangueira, você vai olhar ali as frutas, vai pegar a melhor. Mas Deus foi lá, pegou a pior que tinha e trouxe para ele. Para que ele possa formar, fazer uma primícia. Deus foi lá, irmãos, pegou você que estava longe dele, você que não queria nada com ele, você que odiava a Deus, era um inimigo de Deus, mas ele foi lá e te trouxe, para agora te formar uma primícia, para te colocar, irmãos, como primeiro. Ele foi e te gerou pela palavra da verdade, irmãos, pela palavra do conhecimento, que é a palavra de Deus, irmãos. Hoje nós conhecemos a Cristo, irmãos, por sua palavra. E é essa palavra, irmãos, que salva o pecador. É isso que Tiago quer nos trazer, irmãos. Nós fomos agraciados pela dádiva de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Ele nos deu isso de graça. Ele nos gerou novamente, irmãos. Aí para nos fazer o que? As primícias dele. Para nos fazer o que é melhor para ele, irmãos. E nisso, irmãos, nós devemos ter um entendimento. Como Deus é perfeito. Como Deus tem um grande amor pelos que estão longe dele. Pelos que não conhecem a verdade. Porque a vontade de Deus, irmãos, é que ninguém se perca. Ele quer que todos se achem, todos sejam salvos, todos estejam em Cristo. Você acha que Deus quer matar as pessoas? Você acha que Deus quer acabar com as pessoas? Não, irmãos. Quem se acaba é as pessoas mesmo. É o pecado. O maior mal deste mundo, irmãos, é o pecado. Hoje está aí no planeta o Covid, rodando tudo aí, a pior doença que tem. É tudo alarmado, é o Covid, mas se você for ver bem, a pior doença que supera todas as doenças da terra é o pecado, irmãos. É o pecado, porque o pecado gera morte. O pecado vai gerar morte. E não só a morte física, mas a morte espiritual. Vai morrer o seu corpo e a sua alma. É a segunda morte que a palavra fala. Então, irmãos, nós vemos, pela palavra de Deus, que Deus é maravilhoso. Em Efésios capítulo 2, versículo 4 em diante, a palavra de Deus vem nos dizer: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para que mostramos nas épocas vindouras as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém
se glorie, irmãos. Ninguém se glorie. Como Deus é perfeito, irmãos. Ele, irmãos, como eu te disse, nós estávamos mortos, mas Ele nos amou assim mesmo. Nós estávamos longe dEle, mas Ele quis a gente perto dEle. A palavra de Deus diz, estando ainda mortos em nossos pecados. O pecado mata, irmãos. Muita gente se preocupa com a AIDS, Covid, outras doenças, mas não se preocupa com a pior doença, que é o pecado, que leva a sua alma para a perdição. Deus não quer que você morra pelo pecado. Deus quer que você seja salvo. E nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos amou, irmãos, com imenso amor. O imenso amor Ele derramou sobre a nossa vida. E Ele, irmãos, por sua palavra, Ele não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele será o mesmo. Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dirá ele algo e não o faria? Ou faria e não cumpriria? Irmãos, Deus é perfeito, irmãos. Deus é perfeito. A palavra de Deus aqui diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus fala, está falado. O que Ele decreta, está decretado, irmãos. E Ele decreta a salvação, irmãos, para aqueles que olharem para Cristo. Ele, na sua imensa glória, no seu imenso poder, Ele derrama, irmãos, a sua graça sobre todos. Sobre todos. Ele não escolhe o branco, não escolhe o negro, não escolhe o amarelo. Ele derrama a sua graça sobre todos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dirá ele algo e não fará? Ou falaria e não cumpriria? Nós falamos coisas e às vezes não cumprimos. Fazemos as coisas e deixamos para trás, mas Deus não, irmão. Deus deu a sua salvação eterna em Cristo Jesus para todos aqueles que crêem, irmãos, serão salvos. Salmos capítulo 102, versículo 27. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a palavra de Deus diz: mas tu és o mesmo, e os teus anos não terá fim. O salmista diz, irmãos, que Deus é o mesmo, e os teus anos não terá fim. O que Deus decreta, irmãos, está decretado. Ninguém pode mudar o que Deus faz, irmãos, pois Ele tem só uma palavra, Ele é imutável. E esta noite, irmãos, o Senhor quer dizer àqueles que ainda não conhecem a Cristo, aqueles que estão indecisos, aqueles que não sabem se vai, se não vai. O Senhor esta noite quer dizer, irmãos, que Ele é quem decreta. Se você está aqui hoje, porque Ele quis, é vontade dEle, irmãos. E isto é uma dádiva dada por Deus. É algo valoroso demais dado a você. Entregue a você. Algo que não tem como mensurar o valor do que Deus quer te dar. E Ele está dando a você. Ele está entregando em sua mão, irmãos. Abra seus olhos e olhe se a sua vida tem mais valor do que o que Deus quer te dar. Abra seus olhos. Esta noite coloque a cabeça no seu travesseiro e analise, pense: será a vida que eu vivo tem mais valor do que Deus quer me dar? Será? Será que essa vida aqui na terra tem mais valor do que a glória de Deus? O que irá se manifestar? Será, irmãos? Será que a sua vida aqui, o dinheiro que você tem, a glória que você tem aqui terrena, tem mais valor do que vai se manifestar na vida daqueles que creem em Cristo?
Será, irmãos? O seu dinheiro tem mais valor? Pois tudo vai perecer, irmãos. Tudo vai ficar para trás. Mas aqueles que depositarem a vida no Senhor e Salvador Jesus Cristo, irá durar para sempre. Irá durar para sempre. Nós lemos aqui na instante: Deus não é homem, nem filho do homem para que minta. A sua palavra é verdadeira. E esta noite, irmãos, ele quer dizer, João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou tanto ao mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele, irmãos. Que graça maravilhosa, irmãos. Se você já contempla esta graça, alegre-se. Alegre-se, irmãos. Contemple o que Deus te deu. Deus te deu uma dádiva que você não tinha méritos nenhum para isso. Ele abriu as portas do céu e derramou sobre sua vida. Abriu o seu entendimento para você entender que você é um pecador e precisa da salvação eterna. Se hoje você está em Cristo, alegre-se. Mas aquele que ainda não tem o encontro com Cristo, o Senhor quer dizer esta noite, irmãos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, eternidade, irmão, é uma coisa que nunca acaba, não tem fim não, irmãos. A eternidade, você pode até pensar, não vai chegar até tal tempo, vai acabar. Não, a eternidade não acaba. O que vai acabar é esta vida aqui. Esta vida aqui vai chegar um momento que vai acabar. Você não sabe o dia, a hora, não tem noção de quando vai ser. Você não sabe. Você pode dormir hoje e não acordar mais amanhã. Não sabemos. Não temos como entender. Não temos como saber a hora, o dia que vamos ser chamados. Não temos. Mas aquele que tem Cristo, irmãos, aquele que tem Cristo se alegra. Porque qualquer hora que possa ser chamado, ele sabe para onde ele vai. Ele sabe o que espera. Ele sabe o que está reservado para ele. Pois nós vivemos, irmãos, não é para esta vida. Nós vivemos é para a vida eterna com o nosso Senhor. É para isso que vivemos. É para isso que estamos aqui, irmãos, com os atalaias, para anunciar: olha, existe uma vida eterna. Existe uma vida que passa desta vida. Uma vida que você vai fechar esses olhos aqui e você vai, quando abrir, irá contemplá-la. Irá contemplá-la. É isso, irmãos, que eu falei antes da pregação. Você foi chamado para anunciar, para falar, para ser um atalaia. Um atalaia era um soldado que ficava distante da cidade, em cima de uma montanha ou em cima de uma torre. Ele ficava ali observando. Quando o inimigo se aproximasse, ele tocava a trombeta, ou senão ia sair correndo e anunciar ao rei: ó, vem os inimigos. Isso é um atalaia, aquele que anunciava: vem a guerra, vem os inimigos, vamos se preparar. Às vezes eles ficavam muito longe, só observando o que é que estava vindo. E quando aquele inimigo se aproximava lá no longe, ele já vinha correndo e anunciava o rei. Ou senão ele tocava a trombeta. Isto é ser um atalaia. Hoje nós temos que anunciar o Evangelho, irmãos. Glória a Deus. O Evangelho. Pois o inimigo está aí, irmãos. O inimigo está aí. Cada dia mais se aproximando. Cada dia mais perto, irmãos. Você não pode, às vezes você não percebe. Porque ele é Espírito. Ele é Espírito, irmãos. Muitas vezes não vamos perceber. Porque ele é um Espírito. E ele se manifesta nos filhos da desobediência. Então, irmãos, que você possa estar atento com a atalaia. Que você possa estar no Espírito. Para você entender as coisas espirituais.
em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo aqui diz: em quem também vos confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança até a redenção, da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Paulo aqui fala aos Efésios: aquele que creu no Evangelho, aquele que entregou a sua vida através do Evangelho, que serve ao Evangelho, que está sobre estas palavras, Paulo diz que fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que foi que Jesus falou aos seus discípulos? Eu irei ao Pai e irei enviar o Consolador. Ele irá te conduzir. Ele irá fazer você lembrar de tudo que eu te ensinei. Tudo. E o apóstolo Paulo diz que este Consolador, o Espírito Santo, é o selo. É o selo, o qual é a garantia da nossa herança até a redenção, da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Onde é que entra as primícias? Nós fomos chamados, irmãos, para o louvor da glória de Deus. Irmãos, não é todos que têm esse privilégio não, irmãos. Não é todos que vão ter esse privilégio. Não é todos. Se você está aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor, irmãos, se alegra, irmãos, porque muitos não vão ter esse privilégio. Muitos vão ouvir a palavra de Deus e vão dar as costas. Muitos vão ter a manifestação de Deus e não vão acreditar. E esses, irmãos, serão lançados no lago de fogo, onde está reservado para o diabo, o falso profeta e a besta, e todos aqueles que acompanharam eles. Hoje, irmãos, Deus quer dar salvação. Hoje Deus quer abrir a sua mente para você entender. O que é que eu estou fazendo ali junto com os irmãos? Qual é o meu propósito ali? Eu vou fazer o que ali? Deus quer te salvar, irmãos. Deus quer te dar salvação eterna. Deus quer te selar com o Espírito Santo, que é o selo da promessa. Quando Cristo voltar em sua glória com seus anjos, Ele vai retirar da terra aqueles que estão selados pelo selo da promessa, que é o Espírito Santo. Esses terão a promessa garantida. O Espírito de Deus garante a sua ida à glória do Senhor. E o apóstolo Pedro vem nos dizer o que é as primícias. O que é você ser feito primícias? Pedro vem nos dizer que hoje, que estamos em Cristo, nós somos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncies os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, e ele chama atenção, vós que entre tempos passados não eras povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O apóstolo Pedro, irmãos, vem separar aqueles que são de Deus. E como ele separa aqueles que são de Deus? Ele nos diz, irmãos, que nós estamos em Cristo, somos geração escolhida. Quem foi que nos escolheu? Cristo. O Senhor Jesus nos escolheu, irmãos. Somos geração escolhida, um sacerdócio real. Somos sacerdotes, irmãos.
Hoje nós temos o privilégio de entrar em nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e clamar ao nosso Deus. Antigamente, você ia no templo, entregava o sacrifício ao sacerdote e ele iria conversar com Deus ao seu favor. Você não podia se achegar a Deus, aí você era consumido na hora. Mas você tinha um mediador para se achegar a Deus. Mas hoje não, irmãos, por Cristo, por Jesus Cristo, nós somos sacerdócio real. Podemos se achegar a Deus sem ter mediação, sem precisar de uma pessoa para estar conversando com você. Você mesmo conversa com Deus. Uma nação escolhida, uma nação santa, uma nação separada, uma nação escolhida, um povo que não se garra a outro povo, um povo santo, um povo que se separa de tudo que é errado, tudo aquilo que não é de Deus. Nós hoje somos um povo santo, um povo peculiar, um povo que não tem igual em canto nenhum. Infelizmente, irmãos, hoje nós vemos ao contrário. A igreja de Cristo era para ser algo, irmãos, que todos iriam ficar maravilhados. Todos iam ficar de boca aberta, de ver algo que não é igual a nada nesta terra. Um povo peculiar. Mas infelizmente, devido àqueles que não encontraram a Cristo ainda, que não têm o entendimento de Cristo, faz este povo pecar. Faz este povo ser um povo igual a outros. Mas Pedro diz: não, vós sois um povo peculiar. Para quê? Para que nós fomos separados? Para que nós hoje somos sacerdotes? Para que nós somos santos? Para que hoje nós somos um povo peculiar? Para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro diz: ó, vós que em tempos passados não era povo, nós éramos inimigos de Deus, irmãos. Estávamos separados de Deus por causa do pecado. Como nós falamos assim: rapaz, entrega a tua vida ao Senhor, se separa deste mundo, vive para Cristo. É porque, irmãos, o pecado estava sobre nós. E quando nós, por Cristo, entregamos a nossa vida a Ele e vivemos para Ele, agora tudo foi retirado. E agora, que antes não éramos povo de Deus, agora passamos a ser povo de Deus. Por quê? Porque o sangue de Cristo está sobre você, irmãos. Quando tu abre a tua boca e confessa, quando tu crê no teu coração, Cristo vem sobre você. E os méritos de Cristo na cruz recai sobre você, e Deus agora te vê como justo. Antes você era criatura, mas agora Deus te vê como filho, porque o sangue do filho dele está sobre você. Quando você abre sua boca, confessa e crê em teu coração. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, Paulo fala sobre isso: todo aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração será salvo. Então aqui Pedro diz: mas sois agora povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Por Cristo, irmãos, alcançamos misericórdia, irmãos. A gente fala, a gente anuncia o Evangelho, para quê, irmãos? Para que você possa encontrar a verdade, para que você viva na verdade. O mundo está aí, irmãos. O mundo diz: ó, todas as religiões levam a Deus, todas levam a Deus, mas o próprio Jesus vem nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai preferir ouvir o mundo ou vai ouvir o Senhor Jesus, aquele que deu a vida por você? Quem você vai ouvir? Em nome de Jesus, que essas palavras estejam no coração dos irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Concluímos mais os versículos de Tiago e vamos aí até o dia que Deus permitir que a gente conclua o livro de Tiago.
Cada quarta-feira está tendo ensinamentos para a nossa vida, para que cada vez mais, irmãos, a gente se pareça com Cristo. O propósito aqui da igreja é para que você se pareça com Cristo, para que aqueles que te olhem, irmãos, não olhem você, mas olhem o Senhor Jesus. Esse é o propósito da igreja, formar cada dia imitadores de Cristo. Isso que Paulo fala, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então é para isso que é o propósito da igreja, formar servos e servas de Deus, que saia, anuncie o Evangelho, e fale a palavra da salvação, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos curvar a nossa cabeça, fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor, agradecer este momento, estarmos aqui sobre a sua palavra, sobre os ensinamentos que Ele quer nos dar, em nome de Jesus.